Olá, gente. Estamos aqui, com o nosso quadro Tirando Dúvidas. Perguntas bíblicas, que as pessoas têm dúvida sobre a palavra de Deus e tentamos de uma maneira ou outra ajudar. A pergunta de hoje, ela é uma pergunta que ocorre muito discussão, muito debate. E a pergunta é a seguinte: quem era Melquisedeque? Essa figura que aparece principalmente quando fala sobre Abraão. Quem era Melquisedeque? Alguns falam que era o próprio Jesus, outros falam que era um anjo, cada um fala alguma coisa. Então, vamos tentar lançar aí uma luz aí para você. Quem era Melquisedeque? A pastora Donizete vai responder. Pois é, então para responder, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que está em Hebreus capítulo 7, que nos diz assim: Melquisedeque, tipo de Cristo. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então veja só. Como alguns dizem, que Melquisedeque é o próprio Jesus, mas nós podemos ver que não é Jesus. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz, como nós lemos aqui, que Melquisedeque era um rei de uma cidade chamada Salém, que nós sabemos hoje que é a mesma Jerusalém. Mas que nesse tempo aqui ainda não era Jerusalém, porque aqui ainda era a terra de Canaã. Então, o Melquisedeque era o rei de uma cidade cananeia. Ele era um sacerdote cananeu. Então, não pode ser Jesus, a não ser que Jesus tenha assumido a forma humana antes de ter nascido aqui e ter governado sobre uma cidade cananeia. E isso a gente sabe que não existiu, porque a Bíblia não nos fala isso. Jesus não fez isso. Então, o Melquisedeque era o rei de Salém, ou rei de paz. Um sacerdote, ele era um sacerdote cananeu, então ele não era judeu, ele não tinha descendência judaica, ele era sacerdote de um povo ímpio, mas que temia ao Deus Altíssimo, temia ao Deus de Israel. E quando então ele encontrou com Abraão, que nós não vamos ler, mas está lá em Gênesis, então Abraão pagou o dízimo para ele. Por quê? Porque ele era um sacerdote. Mas ele não era sacerdote judeu, então ele não era sacerdote da ordem dos levitas, ele não era sacerdote da ordem de Arão. Mesmo porque isso aqui aconteceu muito antes do sacerdócio de Arão. Então, por que Jesus é tipo Melquisedeque? Porque Melquisedeque era rei dessa cidade chamada Salém e também era sacerdote. Então, por isso Jesus é tipo dele, porque Jesus é rei e é sacerdote. Nós temos Jesus hoje como nosso sumo sacerdote, que nos defende diante do Pai, que intercede por nós. E assim, como Jesus não pertencia à tribo de Levi, Jesus, quando nasceu, ele veio da descendência da tribo de Judá. Então, Jesus não é da tribo de Levi. Então, por isso se diz que Jesus, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quer dizer, aqui nós podemos fazer uma análise no sentido de, se Jesus fosse sacerdote da ordem de Levi, dos levitas de Israel, ele não poderia interceder por todos, mas como Melquisedeque era um rei
de uma cidade cananeia, uma cidade ímpia. Então, aqui nós podemos ver que Jesus, como sumo sacerdote tipo, né, Melquisedeque, ele não intercedia só pela nação de Israel, como os sacerdotes levitas intercediam só por Israel, faziam o trabalho do templo. Mas Jesus não, Jesus intercede diante do Pai por todos, não importa se seja da nação de Israel ou de outra nação. Então, isso nós podemos imaginar aqui. E Jesus, então, ele é superior à ordem de Arão, superior à ordem da tribo de Levi, que eram os levitas, né? Então, Jesus é superior a Arão, a Levi, a Abraão. Jesus é superior. Então, por isso, ele é segundo a ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque era rei e sacerdote, e Jesus é rei e sacerdote. Espero que tenha ficado explicado isso, né? E então, quando nós dizemos assim, tá, mas e por que então diz que Melquisedeque não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia? Na realidade tinha, só que a Bíblia não achou necessário colocar isso, para que já ficasse como um tipo de Jesus. Mas ele era um ser humano, ele era um rei comum, ele era um rei, vamos dizer, um ser humano comum, né? Ele era um rei cananeu. Então, a Bíblia não achou importante passar essa informação, porque aí sim a gente pode comparar mais ele ainda como um tipo de Jesus, né? Que Jesus não tem início e não tem fim, porque ele é eterno. Então, tipo Melquisedeque nesse sentido, mas principalmente porque Melquisedeque era rei e sacerdote, e Jesus é rei e sacerdote. Ok. Espero que essa pergunta tenha abençoado a tua vida, não é? Um dos objetivos desse quadro de vídeos é que você pense, você tenha interesse de buscar a palavra do Senhor, não é? Que você tenha o desejo de aprender cada vez mais. Então eu convido você, agradeço primeiro por você ter assistido até o fim, e convido você a estar curtindo, assine o nosso canal, divulgue, não é, esse vídeo para as pessoas, para que assim mais pessoas possam ser abençoadas. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.